Fala, Nação Azul, loucos Cruzeiro, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal do Zero, canal da família cruzeirense. Bom dia a todos, boa terça. E hoje, terça-feira, é o último dia aí de preparação do Cruzeiro para o jogo contra o Fluminense amanhã no Maracanã, 9h30 da noite. Jogo importante, principalmente nós vamos falar mais adiante dos resultados de ontem, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas o Zé Ricardo já tem uma missão importante hoje, que é encontrar o substituto ideal para o Luciano Castan, que foi suspenso. Ele tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santos e está fora da partida. O Luciano Castan, o zagueiro mais regular do time, vamos falar, um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro no campeonato. E o Zé Ricardo tem aí duas opções, João Marcelo e Lucas Oliveira, e queria até ver a opinião, para a gente fazer a live 1 da tarde, opinião sua, irmão de farda, aqui nos comentários. Lucas Oliveira ou João Marcelo para fazer dupla com o zagueiro Neres, né? É uma das possibilidades. Inclusive, ontem vi muita gente falando da possibilidade do Nicão ganhar uma vaga de titular. Outra pergunta que eu faço aqui. Você acha que o Nicão já está merecendo esse lugar entre os 11? No lugar de quem? Colocando ele mais centralizado ou caindo pelas beiradas, jogando ali do lado direito, puxando a bola para o meio, né? Como o Nicão é um jogador canhoto, ele gosta muito de estar jogando nessa função, porque ele joga para melhor, né? A perna mais confiável, que é a canhota, e ele consegue assim encontrar jogadores em boas condições até para fazer gol, como fez 2 vezes no jogo contra o Santos. Então o Nicão se tornou uma opção, não podemos negar, isso é muito bom, né? O elenco do Cruzeiro é um elenco curto e quando o técnico chega e consegue resgatar alguns desses nomes, é importante para a sequência da temporada. Nicão pode ser titular, mas no lugar de quem? Do Wesley? Do Arthur Gomes? Do Matheus Vital? Enfim, é uma função para o Zé Ricardo, mas a gente pode discutir porque mais tarde sai a lista dos relacionados e a gente vai debater muito disso ainda aqui no canal do Zero hoje, amanhã no nosso pré-jogo, porque, como a gente sabe, a ansiedade está batendo. Falando em ansiedade, eu fico impressionado como as coisas não mudam, né, gente? Vou falar 2 coisas sobre a arbitragem. Matheus Candansan, árbitro paulista, vai apitar Cruzeiro e Fluminense. Um árbitro inexperiente, né? Tem poucas atuações na Série A e já está escalado para apitar esse jogo importante no Maracanã, de Cruzeiro e Fluminense. Eu não sei, né? Eu não sei como funciona, eu não sei se o Cruzeiro dá o grito, porque praticamente todos os jogos, o último jogo contra o Santos, apesar da vitória 3-0, o Cruzeiro foi extremamente prejudicado 2 vezes. Aquelas jogadas pontuais que podem mudar o rumo da partida. Um pênalti e uma expulsão. Até quando? E agora, um árbitro inexperiente no estádio do adversário? Será que alguém do Cruzeiro está ligado nisso? Eu acredito que sim, porque nós, torcedores, temos a obrigação de falar isso sempre, né? Então, Matheus Candansan é o árbitro da partida. E falar em árbitro da partida, pessoal, não poderia encerrar esse vídeo sem comentar a vergonha que aconteceu na Neoquímica Arena ontem entre Corinthians e Grêmio, no último lance. O Yuri Alberto praticamente cortou a bola, como se fosse um jogador de vôlei ou um bloqueio, dentro da área no último lance, e o VAR nem chamou. Fica a pergunta, e a pergunta que não quer calar: o VAR funciona só para alguns? Se for, é melhor fechar isso aqui no Brasil. Eu disse alguns anos atrás que a América do Sul e o Brasil vão acabar com o VAR. Na verdade, já acabou, só que ele ainda está sendo utilizado da pior maneira possível. Se você tem uma televisão, o lance para rever, não dá mais para acontecer isso. Com o Cruzeiro é toda rodada, mas existem alguns absurdos aí, né? E me deixa muito preocupado, porque o Cruzeiro está numa disputa pesada. Então, o Corinthians é um time que está atrás do Cruzeiro. Tem muita coisa em jogo. E falando em jogo, o Santos ontem conseguiu a virada no finalzinho contra o Bahia, diminuindo a distância para o Cruzeiro de 8 para 5 pontos. Com um jogo a mais, o Cruzeiro ainda joga amanhã.
mas, né, acirrando novamente essa disputa e o Bahia se complicou bastante. Vamos aguardar essa rodada importante e esse jogo que se tornou ainda mais importante para o Cruzeiro buscar um ponto, buscar uma vitória contra o Fluminense desfalcado no Maracanã. Tá certo, irmãos? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até 1 da tarde e vamos seguindo na nossa batalha pelo nosso Cruzeiro. Valeu!